mais de 3 anos já com os irmãos. Primeiramente é uma honra poder trazer a palavra de Deus, palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para estar meditando nessa noite com os irmãos. E é por isso que eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, lá em Efésios, capítulo de número 6, do verso 1 até o verso 4. Efésios, capítulo 6, do verso de número 1 até o verso de número 4. Já fazem alguns domingos que o pastor tem ministrado a palavra de Deus aos nossos corações no sentido da família, em como que o homem e a mulher podem serem um em Cristo Jesus, ou seja, como que a família pode estar na presença de Cristo, como que o marido pode se relacionar com a sua mulher, como que os filhos podem se relacionar com os seus pais. E é dentro deste contexto que nós estaremos estudando, e o tema desta noite é uma família segundo a vontade do Senhor. Então nós iremos tentar, de acordo com a Bíblia, de acordo com o texto que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, entender como que funciona uma família segundo a vontade do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Até aqui a leitura. Os irmãos concordam comigo que atualmente, na sociedade em que vivemos, no mundo em que vivemos, a família ela está defasada. Ela está defasada porque filhos não conseguem se relacionar bem com seus pais, pais não conseguem se relacionar bem com seus filhos. Portanto, nós não temos uma comunhão, uma harmonia, como o pastor disse ontem, no encontro de casais dentro da família, sobretudo na família cristã. Isso nos preocupa, porque a família, ela é talvez um dos pilares que segura a sociedade. Através da família, nós podemos ter uma sociedade melhor. Através da família, nós podemos ter um relacionamento de pessoas melhor. E antes de falarmos propriamente do texto, nós precisamos entender o contexto em que Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso. Paulo estava preso em Roma, contexto romano, quase no final do seu ministério, de sua vida, e ele escreve essa carta aos irmãos lá de Efésios. E na época de Paulo, no contexto romano, havia uma lei romana que se chamava Pater Potestas. O que significa? Pater Potestas, traduzindo literalmente para o português, significa pai de controle, ou seja, aquele pai que manda, o pai que tem autoridade dentro da família, tanto dos filhos como também da mulher. Mas essa autoridade não era uma autoridade que vinha de Deus, não era uma autoridade que vinha do Senhor. Por quê? Porque o pai, ele tinha total liberdade para matar o seu filho. O pai, ele tinha total liberdade para casar ou descasar o seu filho. O pai, ele tinha total liberdade para dizer se amava ou não amava o seu filho. Então Paulo, preso em Roma, dentro desse contexto, notando talvez essa lei, ele preocupado com a igreja de Éfeso, escreve algumas orientações sobre como viverem juntos, orientações sobre como viverem na presença, como serem cheios do Espírito de Deus, orientações de como o marido e a esposa devem se relacionar, e orientações de como os pais e os filhos devem se relacionar. E Paulo começa primeiro apontando os deveres dos filhos. Os deveres dos filhos. E logo no primeiro versículo de número 1, notamos que Paulo fala o seguinte: filhos, ou filhas também, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. O sentido de obedecer é escutar, é ouvir.
é ouvir os seus pais. Então os filhos, eles têm que ouvir, obedecer aos seus pais. E é interessante que no final do versículo, Paulo coloca que isso é certo a fazer. Em algumas traduções está que isso é justo. Portanto, a obediência aos pais é algo justo, é algo natural que deve acontecer no coração dos filhos que estão no Senhor, os filhos cristãos. É mais ou menos o seguinte: é como se você tivesse um bem, um carro ou qualquer outro bem, e vendesse. Se você se desfaz de um bem, vende, você quer o quê? Receber. Isso é justo, certo? Então aqui é a mesma ideia. Os pais, cuidando dos seus filhos, devem no mínimo receber respeito, obediência. Isso é justo. Isso é o certo a fazer. Tanto é que nós cremos num Deus que ama, num Deus que cuida, que sobretudo é justo. Então, entendendo isso, eu quero deixar um exemplo que os irmãos guardem no coração de vocês. Se eu não me engano, em 2012, eu não vou lembrar o nome do menino, ele estudava na minha escola, lá no Anchieta, ele ainda deve conhecer, Clarence. E o Zé, que é um frentista da cidade, que trabalha no Poço Farrapo, tinha um filho, e esse filho, eu não lembro o nome dele, mas esse filho já era mais velho, mas ainda não era maior de idade, sabia dirigir. E ele precisava levar algumas coisas, porque ele estava de mudança para outra cidade. Só que o que acontece? Ele, sabendo dirigir, sem habilitação, queria levar com o carro do pai. E qual foi a resposta do pai? Não, você não tem habilitação, você está tirando sua carta. Ele estava indo em procedimento, passando pelo cursinho e tal. E o Zé, muito firme na sua palavra, falou: não vou deixar. Aí o Zé foi trabalhar. Alguns dias depois, me veio na cabeça do filho dele: bom, vou pegar o carro, a chave está aqui, vou pegar o carro e vou levar as coisas para São Miguel Arcanjo. E o interessante é que ele não foi só levar as coisas, ele passou a pegar mais um amigo e os dois foram bebendo a caminho de São Miguel Arcanjo. E os irmãos já devem saber a conclusão de tudo isso, né? Um acidente que levou à morte dele de forma imediata, e o outro ficou doente, teve que ir para o hospital e tudo mais. Hoje já se encontra melhor e ainda também está ainda nesse contexto de bebida, de desobediência. Mas o fato é que o pai tinha dado uma ordem: não, você não vai pegar o carro. Ele esperou uma oportunidade, pegou a chave do carro e foi a caminho de São Miguel Arcanjo. E pela desobediência dele, a consequência foi o quê? A morte, um acidente trágico, que pela graça de Deus não envolveu outra família que estava viajando. Então Paulo, ele deixa bem claro para os filhos e filhas daquela comunidade: filhos, obedeçam aos seus pais, isso é justo. Reconheçam o que os seus pais têm feito por vocês, isso é justo, isso é natural. E caminhando para o versículo de número 2, Paulo diz bem assim: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. É interessante porque Paulo está falando: obedeçam seus pais, mas sabendo que talvez dentro daquela comunidade alguns filhos pudessem pensar: bom, eu obedeço, mas eu não honro meu pai, porque obedecer é uma coisa e honrar é outra coisa. É mais ou menos o seguinte: é como se filhos vivessem debaixo da casa dos seus pais, fossem totalmente dependentes dos seus pais, financeiramente falando, e obedecem somente por questão de autoridade, ou seja, é uma obrigação. Eu obedeço porque é uma obrigação. Mas eu não vejo a hora, né, como a gente sempre escuta por aí, eu não vejo a hora de sair da casa dos meus pais. Eu não vejo a hora de poder ter minha vida, de poder morar num lugar só meu. O fulano nem estudou ainda, nem se formou, nem está trabalhando, e não vê a hora, né, de sair da casa dos pais. Então ele acaba obedecendo por obrigação, mas não por amor. E Paulo, sabendo que talvez algumas pessoas, alguns filhos, alguns jovens poderiam pensar dessa forma, ele coloca no versículo 2: honrem seus pais também.
Não basta só obedecer, tem também que honrar. E é interessante que aqui Paulo está citando Deuteronômio 5,16. Ou seja, é um dos mandamentos de Deus para o povo de Israel. E depois que ele fala do honrar pai e mãe, ele diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. Aí no versículo 3, continuando, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Primeiro nós precisamos entender o que é honrar. Honrar significa cuidar, significa estimar, significa dar valor ao seu pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. E depois ele diz que após essa honra, após esse amor, após esse estima, a promessa é que os filhos poderão ter uma vida boa e uma vida longa na terra. Mas para a gente entender essa parte do versículo, nós precisamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, entender o contexto de lá. Nós temos Deus e Yahvé, assim chamados pelos judeus, e no Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. E Moisés, como mediador entre Deus e Israel, escreve os mandamentos e leva para o povo que estava peregrinando no deserto ao encontro da terra prometida, porque até então era essa promessa que Deus tinha feito no passado a Abraão. Então o povo tinha saído do Egito a comando de Moisés, obviamente orientado por Deus, passa pelo Monte Sinai, ali eles têm uma aliança com Deus, eles recebem os 10 mandamentos, e um dos mandamentos é este, honrar pai e mãe. E qual é o significado? O significado da primeira palavra é essa, honrar, significa cuidar, amar, zelar pelo seu pai. E a outra parte tem a ver com a terra prometida. Os judeus, melhor dizendo, eles tinham sofrido muito na mão dos egípcios, lá no Egito, lá no Egito, no tempo do faraó. E aqui o mandamento ele tem uma questão muito importante, principalmente para os judeus. Por quê? As bênçãos no Antigo Testamento não estavam envolvidos ainda com bênçãos espirituais, conforme nós vamos entender depois que Cristo vem ao mundo. Portanto, as bênçãos para os judeus é no aqui, no agora, ou seja, neste mundo temporal, neste mundo físico. Então, entendendo que se eu honro o pai, se eu honro a minha mãe, o que irá acontecer? Você terá uma vida boa, uma vida próspera na terra prometida. É basicamente isso que o texto está dizendo. E é interessante que a terra no Antigo Testamento não era dos homens, mas de Deus. E se a terra era de Deus, consequentemente a terra era dos filhos e filhas de Deus, ou seja, dos israelitas. Então a terra tem um valor social importantíssimo para eles, porque a partir do momento que os judeus no Antigo Testamento perdiam a terra, depois nós vemos também no decorrer da história que eles não obedecem a Deus, perdem a terra de Canaã e tudo mais. Mas o que acontece? Quando o judeu ele perde a terra, ele perde a liberdade dele, porque é da terra que vem a comida, da terra que vem o sustento dele e de sua família. Então, quando ele perde a terra, ele perde sua liberdade, e a consequência dessa liberdade perdida é vender seus filhos, porque não tem mais como sustentá-los. Então, isso era muito triste para o judeu, ele ficava muito triste quando perdia a terra, sempre questionava Deus pela terra, querendo a terra prometida. Então, nós temos o honrar para os judeus, que é realmente cuidar dos pais, que tudo irá bem. Tudo irá bem aonde? Na terra que você tem, na terra que você planta, que você colhe. E depois, vida longa na terra. E os irmãos podem estar pensando, bom Beto, se for vida longa na terra, eu conheci uma pessoa que honrava e obedecia ao seu pai, só que veio a falecer por um câncer ou por alguma outra doença crônica. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. O texto, ele não quer dizer necessariamente a sua vida, mas a vida da sua família, da sua geração que está por vir. Então, este mandamento tem um valor para eles, no sentido de que, na terra prometida, se vocês honrarem pai e mãe, porque a partir do momento que eu honro pai e mãe, eu honro também a Deus,
vocês permanecerão nessa terra, vocês poderão comer dessa terra, e os seus filhos poderão também viver dessa terra, poderão comer dessa terra. Mas não foi isso que aconteceu. Mas esse contexto é só para a gente entender como que o mandamento se aplica dentro do mundo judeu, lá no Antigo Testamento. E hoje, no Novo Testamento, como que se aplica? É basicamente a mesma ideia, só que a promessa é diferente. Quando nós falamos do honrar, cuidar dos nossos pais, né? Os pais, eles têm este amor por nós, né? Muitas das vezes eles deixam de fazer muitas coisas para nos satisfazer, para cuidar de nós. Então, quando eu amo meu pai ou a minha mãe, quando eu respeito eles, quando eu zelo por eles, lá na velhice, eu vou poder cuidar deles. Eu vou poder caminhar ao lado deles. Ou numa doença. Eu sempre brinco com a minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, não fica doente. Porque minha mãe, ela é toda agitada, a Raquel conhece, é toda agitada, não fica doente, mas quando fica é 30 dias. Aí eu fico perdido em casa, né? Então eu sempre falo: mãe, pelo amor de Deus, não fica doente. Mas se ela ficar, eu como filho preciso cuidar dela. Preciso amar, preciso ter este relacionamento com ela. Então, a ideia é a mesma. Eu amo o pai, portanto, eu vou ter vida boa. E vida boa está ligada somente a vida próspera, financeiramente falando? Não. Pode ser que esteja ligado a isso. Mas significa que você vai ter uma família que teme ao Senhor. Significa que quando eu e você honramos os nossos pais, consequentemente, a nossa família será uma família que adora a Deus, que serve a Deus. Por quê? Porque nós nos preocupamos em cuidar dos nossos pais, logo os nossos filhos, vendo isso, também se preocuparão em cuidar de nós no momento futuro. Eu ainda não sou pai, mas quando for. E a questão da vida longa aqui na Terra. Lembre, não tem a ver necessariamente com a sua vida específica, mas com a vida da sua família, da sua geração. Eu agradeço a Deus porque minha família, ela teve um contato muito cedo com Deus. A minha família, ela está no cristianismo e dentro da denominação Igreja Presbiteriana desde o meu bisavô. Então é desde 1900 e bolinha. E esse bisavô deixou um legado, que passou para o avô, e esse avô deixou outro legado. E talvez irá ser passado também para outra geração. Então, quando a gente tem vida longa, significa deixar um legado aqui na Terra. Quando nós, ou vocês que já são filhos e também têm filhos, quando nós honramos nossos pais, amamos os nossos pais, cuidamos dos nossos pais, isso serve de exemplo para que os seus filhos percebam isso a ponto de entender: poxa, meu pai era uma pessoa de Deus. Meu pai era um paizão, era um marido abençoado por Deus. Minha mãe era uma mãezona, uma mãe abençoada por Deus. E ele vai querer dar continuidade nesse ministério. E a promessa para o judeu, lembra, era a terra prometida de Canaã, onde viviam os cananeus. Mas a nossa terra não é aqui, não é neste mundo. É a eternidade, é a Nova Jerusalém. É a continuidade da nossa geração futura, daqueles que ainda estão por vir, se Cristo não voltar, a viverem na presença de Deus, a viverem na presença do Senhor. Eu lembro de um amigo muito próximo, toda a sua família na verdade é próxima, e quando nós conversamos sobre pai e mãe, sobre família, ele sempre fala: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás e viver com os meus pais. Eles deixaram um legado para essa família. Essa família hoje vive na presença de Deus, vive na presença do Senhor. E os pais já se foram, já estão na glória, mas continua o legado. Vida longa, lembre-se, até a vida de Cristo. Então essa é a ideia. Obedecemos porque honramos. Não necessariamente porque somos obrigados, às vezes, né? Brincadeira. Mas porque nós amamos e cuidamos dos nossos pais. E para concluir, Paulo, ele fala dos deveres dos filhos: obedecer,
com honra, obedecer com amor, com respeito, com cuidado, com zelo. Mas ele também orienta os pais, isso que é interessante. Paulo ele fala o seguinte: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Pense naquilo que eu falei no início do sermão. Paulo ele estava no contexto romano. Lembra daquela lei? Pater potestas. O pai que tinha autoridade, domínio sobre a família, que podia matar os seus filhos, que podia escravizar os seus filhos, que podia vender os seus filhos. É nesse contexto que Paulo está escrevendo a carta à igreja de Éfeso. Em meio a este contexto, ele se preocupa com isso também. E aqui ele fala diferente: pais, tratem seus filhos de modo, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor. Não é com a educação que vem do Império Romano, não é com a educação que vem lá também do contexto judaico, contexto patriarcal, onde o pai ele tinha um domínio sobre sua família, e às vezes um domínio abusivo, excessivo. Mas é no Senhor, é em Cristo. Portanto, quando nós lemos esse versículo, nós precisamos compreender algumas palavras. E o educar, que em algumas versões está criar, no grego, ela significa realmente educar, criar o seu filho para este mundo aí fora. Para este mundo pluralista, cheio de culturas diferentes, para um mundo diverso. Ou seja, é educar, é criar seu filho com amadurecimento. É nesse sentido que essa palavra, no hebraico, no original, significa. É muito importante os pais cuidarem dos seus filhos no sentido de entregarem bens, de darem bens, de dar um bom ensino, uma escola de qualidade, de darem roupas, mas não é só isso. Isso não torna o seu filho maduro. Isso não me torna maduro. Eu tive uma mãe que, pela necessidade, teve que trabalhar. Uma mãe realmente ausente. Mas, pela graça de Deus, eu tive um irmão que sempre esteve comigo. Então, é educar para o amadurecimento. É educar para viver neste mundo aí fora, que nos espera. Para ser luz e sal desta terra. Também nós temos a palavrinha disciplinar. E a disciplina, talvez os irmãos já devam estar pensando, no grego significa o quê? Treinar o seu filho. Treinar o seu filho, mas também significa dar algumas palmadas, colocar ele de castigo. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe ela tinha um olhar muito pesado. Então quando eu bagunçava, ela olhava, chegando em casa, o bicho vai me pegar. E ela sempre me disciplinava. Isso que era interessante. Eu agradeço também a minha mãe, louvo a Deus por ter levado algumas palmadas, algumas cintadas, que não machucou, que doeu, mas que hoje me fez um homem, me trouxe onde eu estou. Então eu louvo a Deus porque minha mãe ela teve esse cuidado comigo, de sempre disciplinar. E a palavra aqui no grego, disciplina, significa isso. Discipline seu filho, repreenda seu filho. Você tem a autoridade de Deus para isso. Mas lembrando, não é espancar. Não é espancar. Porque quando Paulo fala para os pais não provocarem a ira dos seus filhos, significa isso. Não espanque seus filhos. Não dê valor a um mais do que a outro. Não desestimule seu filho. E é interessante que às vezes os pais eles têm 2 filhos, mas acaba sempre enfatizando um e deixando o outro de lado. Isso cria raiva no coração do filho, isso cria ódio. O pai, quando ele bebe, como o meu, por exemplo, quando ele bate na mãe, na minha, por exemplo, cria ódio no coração. E eu cresci com esse ódio cada vez mais dentro de mim. Em querer um dia ver meu pai e poder descarregar tudo aquilo
que ele fez com a minha mãe. Mas pela graça de Deus, desculpa, essa história me emociona, mas pela graça de Deus, hoje eu penso diferente. Hoje eu quero reencontrá-lo e dizer: pai, eu te amo, eu te perdoo, eu te honro, mesmo você fazendo o que você fez. Então, quando Paulo está dizendo: pai, não incitem a ira dos seus filhos, é exatamente isso. Não troque seu filho por uma bebida, por uma cachaça. Isso vai criar ódio no coração dele. Lembra a preferência de Isaac por Esaú? E de Rebeca por Jacó? Criou um conflito naquela família. Então, pais, prestem atenção como que vocês têm cuidado dos seus filhos. Deem valor de igual, exortem de igual, discipline de igual. Se um errou, discipline. Se o outro errou, também discipline. E a exortação de Paulo não para por aí. Ele continua dizendo: na instrução que vem do Senhor. Então, da mesma forma que o filho tem que obedecer no Senhor, o pai tem que educar e cuidar do seu filho também no Senhor. E a palavra instruir, também no grego, significa falar, verbalizar o seu aconselhamento, o seu exortamento, a sua exortação. Às vezes nós temos pais com medo dos seus filhos, com medo de falar, com medo de dialogar, de comunicar, de dizer porque repreendeu. Meu irmão, às vezes ele me batia também, né, irmão? Quem nunca apanhou de irmão aqui mais velho? Ele me dava umas palmadas e depois ele explicava porque ele tinha batido. E até hoje, assim, lembra aquela vez que você queria comprar o carro? Lembra? Sabe por que eu te dava balde de água fria? Porque ainda não era o momento. Ainda não era o momento. Então, os pais precisam verbalizar, precisam conversar, sentar com os seus filhos, olhar nos olhos dos seus filhos e dizer: sabe por que você apanhou? Porque você puxou a orelha do seu coleguinha na escola. Sabe por que você está de castigo? Porque você não fez a lição de casa. Verbalize, não guarde para você, explique. Quando os pais também ficam só na verbalização, acaba criando um certo desestímulo, porque o filho pensa: pô, meu pai de novo vai falar aquela história, né? E quando você passa a mão na cabeça, o filho: bom, posso pisar na bola porque meu pai e minha mãe sempre passam a mão na cabeça, fala que vai bater, mas não bate. Então a ideia é você criar um equilíbrio entre isso. Bateu, mas explique por que bateu. Se precisa aconselhar, vá, ouça seu filho e aconselhe ele. Lembre que nós estávamos citando aqui o Antigo Testamento, Deuteronômio 5,16. Então a igreja naquela época já tinha contato com a palavra de Deus faz tempo. E hoje nós também podemos fazer esse aconselhamento, essa exortação através da Bíblia, da palavra de Deus. Então que os pais possam também entender. Os filhos têm deveres? Têm, mas os pais também têm. Significa, portanto, para concluir, educar seus filhos para este mundo, amadurecer a fé dos seus filhos, ensiná-los a viver na presença do Senhor. Significa também disciplinar quando for necessário, colocar de castigo, explicar por que colocou de castigo, e também a instrução, que em algumas versões está a admoestação. É o mesmo sentido. Então que os pais possam compreender: é preciso bater? É, mas não espancar. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um diálogo, uma comunicação entre pais e filhos. O judeu, ele tinha uma responsabilidade enorme com a geração dele. Ele cuidava dos velhos, dos órfãos. Por quê? Porque ele queria que aquela geração continuasse pelo longo da vida. Então imagine quando nós fazemos tudo isso, a nossa família poderá, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, estar transmitindo o Evangelho de Cristo.
transmitindo o legado que eu e você, ou que algumas pessoas já deixaram aqui na Terra.